Alguma vez você já pediu algo ao Senhor? Você já desejou algo tão forte? E quando você foi ver, aquilo não era bênção para você? No devocional de hoje nós vamos ver que isso aconteceu com o povo de Israel. Israel estava levando um rumo de acordo com a vontade de Deus, o projeto de Deus. Mas Israel começou a se incomodar com aquilo e pediu algo ao Senhor. Mas esse pedido não era da vontade de Deus. E hoje isso se repete em nossas vidas. Quantas vezes Deus quer algo para mim, quer algo para você, mas queremos outra coisa e começamos a pedir, e no final nós vamos ver que aquilo que a gente tanto queria, que a gente tanto pediu, era um laço, né, ovelhinha? Não era a bênção. Fique aí neste devocional até o final e receba o que Deus tem para você. Pare de sair pela metade, hein? Fique até o final desse vídeo e se alimente por completo. O banquete está posto à mesa. E não se esqueça, curte, comente e compartilha. Deixa aí o seu joinha, porque quando você faz isso, a plataforma entende que você gostou do conteúdo e não se ofendeu. Amém? Vamos juntos? Vamos dar as mãos? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que bom que você chegou para mais um devocional. Glória a Deus por sua vida. E eu creio que o nosso Deus não dispensa ninguém de mãos vazias. Receba aí o que Ele tem para você neste momento. E para você, ovelhinha, que chegou aqui agora, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Receba um forte abraço. E eu tenho certeza que você não chegou aqui em vão, tá bom? Fique comigo, vamos dar as mãos e vamos caminhar juntos na presença do Senhor. Estamos em um propósito com o Senhor, onde estamos tendo o privilégio de estar juntinhos o dia todo com oração pela manhã. À tarde meditamos uma palavra lá no Instagram. À noite temos aqui o devocional e depois mais uma oração. Vem, vamos dar as mãos e buscar juntos que a sua vida será edificada e transformada pelo poder da palavra de Deus. Ovelhinha, o projeto de Deus para a humanidade era ter um povo que estivesse na presença dele, que o adorasse em espírito e em verdade, por livre, espontânea vontade. O nosso Deus não fez robô. Ele não queria que Sunamita fosse o robô, Laila um robô, irmão Josimar um robô, a irmã Nazaré um robô, irmão Célia Augusto um robô. Não. Ele queria pessoas verdadeiras, né, que escolhessem estar com ele. Por isso que hoje nós temos o livre arbítrio. Então hoje a irmã Hélida pode escolher se quer caminhar com Deus ou não. A irmã Dilma, a irmã Vandete, a irmã Aline podem escolher. Vocês têm o livre arbítrio. Porém, com o pecado de Adão e Eva, o homem se afastou de Deus. O pecado, né, colocou uma barreira e a nossa natureza se tornou pecaminosa. Mas o projeto inicial do Senhor era que toda a humanidade estivesse na presença dele. Então, como uma forma de resgate, o Senhor escolheu um povo, Israel, uma nação ali, ó. Começou com Abraão, Isaac, Jacó, não tem? O povo de Israel. O povo de Israel foi um povo escolhido pelo Senhor para ser um povo diferente. Esse povo levaria as boas novas. Este povo teria o Senhor sempre como governante. E assim foi. Lembra que o próprio Deus abriu o mar vermelho, que o próprio Deus mandou as 10 pragas, o próprio Deus cuidava deles e dava comidas, lembra? Maná, dava água da fonte, ganhava as pelejas contra os filisteus, contra os outros países que vinham, né, contra o povo de Israel. Esse era o projeto de Deus, ter um povo que dependesse dele, ter um povo que fosse amigo dele. O projeto de Deus para as nossas vidas ainda é esse. O Senhor quer que você dependa dele, que você seja amigo dele, amiga dele e que você esteja na presença dele
por livre, espontânea vontade, sem pressão, sem obrigatoriedade, quer que você queira. Afinal, né, ovelhinha? É horrível, imagina só, alguém tá comigo, tá com você de forma obrigada. Imagina, não é ruim? Ai, eu não queria estar com aquela pessoa. O Senhor não quer alguém que esteja com ele assim, mas quer por amor. A Bíblia fala bem assim, e já não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o vosso Senhor. Chamo vocês de amigos. Olha que bênção. E aqui no livro de Samuel, nós estamos vendo que até aqui Israel estava tendo Deus como governante. E o Senhor sempre levantava sacerdotes, juízes para guiar e orientar o povo. E aqui neste momento que nós estamos, no capítulo 8, 7 de Samuel, nós vamos ver que Samuel era o juiz da época. Era também o sacerdote da época. Então, tudo que Israel precisava, o que Samuel fazia? Recorria a Deus. Era o intercessor. Lembra que naquela época havia o pecado que separava o homem de Deus? Então, era necessário ter um intercessor. E Samuel era consagrado ao Senhor, era separado. E ele tinha como se fosse um canal direto com Deus, né? Porque ele tinha todo um ritual, uma purificação. E quando o povo precisava de socorro, Samuel que intercedia, Samuel que oferecia sacrifícios. Depois da morte de Jesus, irmãos, isso não é mais necessário, tá? Lembra, quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Hoje eu não preciso mais de um intercessor. Hoje você não precisa mais de um mediador. Você não precisa que ninguém interceda por você. Você mesmo tem acesso livre ao Pai. Tem um louvor que diz: o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Ou seja, hoje você pode dobrar os seus joelhos ou pode conversar com Deus, porque os seus pecados Jesus levou sobre ele naquela cruz. Havia uma barreira que nos separava de Deus. Havia uma barreira que fazia separação. E Deus nem conseguia olhar para você nem para mim, porque era muito grande o pecado. E Ele é muito santo, a gente ficou muito sujo com o pecado. Mas Jesus naquela cruz tomou sobre Ele tudo, irmãos. E Ele nos lavou, Ele nos comprou. Então hoje nós somos comprados pelo Senhor. Oh, glória! E você tem acesso ao Pai por meio de Jesus que morreu naquela cruz. Por isso que em todas nossas orações, nós oramos ao Pai em nome de quem? Ó, Pai, eu estou orando em nome de Jesus, porque Ele me deu acesso, não é? Todas as nossas orações cristãs é assim: ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, hein? Que está aí do seu lado hoje, em nome de Jesus, porque Ele me deu este privilégio. Oh, glória! E hoje vamos começar aqui no capítulo 8 de 1 Samuel. E até aqui no capítulo 7 nós vamos ver que Samuel era o sacerdote, Samuel era o líder, Samuel era o juiz do povo de Israel. E tudo que Israel precisava, Samuel falava com quem? Com Deus. Beleza? Estava tudo bem até aí, né, irmãos? Até que o povo de Israel começa a olhar as nações vizinhas. Começa a observar outros países, outras nações. E sabe o que eles observaram? Que em outros países existia, sabe o que? Rei. Por que eles têm um rei e nós não temos rei? Por que eles têm rei e nós não temos rei? E começou a comparar com outras nações. O povo de Israel, a nação de Israel, começou a se comparar com as outras nações. Eles têm rei e nós não temos rei. Eles têm rei. E aí, né, começou a cabeça a queimar deles. Eles têm rei, eles têm rei. Nós também. Agora nós também queremos um rei. Escuta, 1 Samuel capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel.
E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Olha, irmãos, assim como em outras nações tem rei, constitui também um rei sobre nós, para que ele nos julgue. Irmãos, sabe aquela oração que você não sabe o que está pedindo? Sabe, você não sabe o que está pedindo? Era o povo de Israel, eles não sabiam que estavam pedindo um rei para que nos julgue. Tá certo que o povo não estava gostando dos filhos de Samuel como juízes, viu, irmãos? Os filhos de Samuel não estavam andando no mesmo caminho do pai, não estavam andando. E o povo começou a observar isso. Mas o certo não era pedir um rei, era pedir para Samuel interceder ao Senhor, clamar ao Senhor, entendeu? Não pedir um outro rei. E Samuel, desde pequenininho que nós vimos, cresceu ali no templo, né? Cresceu ali liderando Israel. Samuel se entristeceu, porque ele se sentiu rejeitado pelo povo. O povo não me quer mais como um líder, o povo não me quer mais. E Samuel ficou triste. Olha o que diz aqui o versículo 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel fez o quê? Orou ao Senhor. Tá vendo, ovelhinha? Tá triste? Ore ao Senhor. Tá com o coração machucado? Ore ao Senhor. E olha o que Deus falou com Samuel aqui no versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve, Samuel, a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti. O povo, Samuel, não está te rejeitando. Antes, a mim me tem me rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Olha, irmãos, o Senhor falou para Samuel: Samuel, não fica triste, não. O povo não está rejeitando você, não. O povo está me rejeitando para que eu não governe sobre ele. Porque, afinal, quem ganhava as batalhas era Deus. Quem abriu o mar vermelho era Deus. Quem mandava maná era Deus. Quem fazia milagres era Deus. E agora o povo pede um rei para que me julgue. Ele está querendo que um rei governe sobre ele e não mais Deus. Então aqui Deus disse no versículo 8: conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei da terra do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Olha aqui, irmãos, ouve a sua voz, conceda o que eles querem, porém, avisa como será a vida com o rei. Avisa como será a nação com o rei. Avisa, admoesta-os, exorta, abre os olhos deles, para que eles venham entender que a vida com o rei, você ter um rei humano, nem se compara a ter um rei como o Senhor, amoroso, bondoso, não é verdade? Irmãos, e da mesma forma que Israel olhou para os lados, olhou para as outras nações e se comparou e quis algo semelhante, isso também acontece com a gente. Quantas vezes olhamos para os lados, olhamos para a vida do ímpio e comparamos a nossa vida. Olhamos para o trabalho do ímpio, olhamos para a grama do vizinho ímpio e queremos nos comparar. Quantas vezes também pedimos algo ao Senhor que não é da vontade dele
pedimos algo que será castigo para nossas vidas. Olha que sério. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Que o Senhor nos livre. Não permita que essa comparação faça com que você venha tirar o controle de Deus da sua vida. Permita, ovelhinha, que Ele seja o seu Senhor hoje e sempre. Permita que Ele governe a sua vida. Viu Deus falando com Samuel? Eles não querem que eu governe sobre eles. Quantas vezes nós queremos algo na hora, e se Deus não fizer na nossa hora, a gente toma nossas decisões para que Deus não faça aquilo no tempo dele, não é verdade? Nós agimos com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios braços. Mas hoje, ovelhinha, o Senhor te diz: ei, eu quero governar a sua vida. Não faça como o povo de Israel que me tirou da liderança. Não faça isso, porque isso aí pode trazer destruição, isso pode trazer morte. Eu quero liderar, eu quero governar a sua vida, porque eu tenho caminhos perfeitos para você. Oh, glória! Eu tenho vida nova, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho bonança para a sua vida. Oh, aleluia! Tem um louvor da harpa cristã que diz assim: guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, ó, rege-me em tudo, meu Jesus. Permita que o Senhor venha reger a sua vida, que Ele venha te guiar, que Ele venha reinar sobre as suas decisões. O povo de Israel rejeitou o Senhor. E quantas vezes também nos rejeitamos a Deus naquela escolha, naquela decisão. E olha o que diz aqui, irmãos, em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram. Ó, o meu povo me deixou o manancial de águas vivas. O povo deixou o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Cavaram como se fosse um saco furado, não tem, que joga água e sai? Trocaram o Senhor, um manancial de águas vivas, por cisterna. Não faça isso, ovelhinha. Olha o que diz também em Provérbios 14:12. Porque todas as vezes que nós escolhemos caminhar sem Deus, escolhemos nossos próprios caminhos, pagamos alto preço. Nós vamos ver daqui para frente o que vai acontecer com o povo de Israel. Qual rei que Deus vai levantar? Qual será o primeiro rei de Israel? Qual vai ser a consequência dessa decisão? Vamos ver. E em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz: há caminho que ao homem parece direito. Há caminho que aos olhos humanos parece tranquilo, tudo bem. Mas o fim deles são o caminho da morte. Olha, o fim deles leva à perdição. Aos seus olhos, isso que você pede, isso que você quer, pode parecer tranquilo, tá tudo bem. Mas no final, pode levar à perdição. Por isso que nós temos que estar sempre aqui, ó, orando, meditando na palavra, para que o Senhor venha nos orientar e nos dar discernimento para saber, será que isso que eu quero vem de Deus? Será que isso que eu estou sentindo vem de Deus? Só Ele pode aqui, ó, nos guiar. E em Salmos 146, verso 3, diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Não confie no homem. O povo de Israel, ovelhinha, com tudo que Deus fez, pediu um rei humano, pediu um rei para que julgasse ele próprio. Vê que pedido foi esse? Só que em nossas vidas, Deus também livra, Deus também faz prodígios, Deus também abre porta. E também, quantas vezes não tiramos o Senhor do reinado de nossas vidas, queremos, né, fazer as coisas por nossa conta.
Eu oro e clamo a Deus para que neste devocional o Espírito Santo venha ter te tocado aí, te despertado, para que você venha entender que o reinado de Deus em nossas vidas é tudo que nós precisamos. É este reinado que vai nos conduzir para o céu. Não troque a direção do Senhor, o governo do Senhor sobre a sua vida por coisas banais, por reis que vão usurpar de você, por reis que são passageiros. Não. Deus é fiel. Não troque. Permaneça com o Senhor. Permaneça na presença dele e veja o que ele fará. Amém, ovelhinha? Eu oro para que Deus fale melhor o seu coração. Conseguiu entender? Então escreva aqui: Deus reina na minha vida. Se você, ovelhinha, chegou até aqui, escreva aqui: Deus reina sobre mim. Reina na minha vida. Reina, Senhor. Oh, glória. Oh, Pai, muito obrigada por sua palavra. Toma a direção de nossas vidas. Seja o nosso governante, Pai. Venha guiar nossos passos, Senhor. Venha nos dirigir. Não nos deixe cair, não nos deixe tropeçar. Tenha misericórdia de nós. Nos livre do mal, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Ovelhinha, te amo. Fique na paz. Que Deus fale ao seu coração e vamos caminhar juntos na presença deste Deus, que Ele venha reinar, governar sobre as nossas vidas. E no devocional de amanhã, nós vamos ver que Samuel vai ouvir o povo, mas antes Deus falou para ele, né, abre os olhos deles. Eles querem um rei? Olha o que é um rei. Será que é isso mesmo que eles querem? E será que eles vão manter, irmãos, isso? O que você acha, hein? Depois de tudo que o Senhor falar, será que eles ainda vão querer o rei? Amanhã a gente vê. Então, espere aí.